Meninas, meninos, olá! Essa semana, dois alunos me procuraram para apresentar duas questões mais ou menos problemáticas, uma questão de simulado e uma questão de vestibular. A questão foi tratada, foi por mim tratada, e eu vou apresentar agora para vocês neste vídeo breve. A apresentação PowerPoint fica aí disponível no GeoVest. Já adianto que são duas questões fartas em problemas, o que é bastante lamentável. Uma questão de simulado nacional de uma escola, simulado para o qual os alunos se preparam bastante, se desgastam, gastam o seu tempo em preparação, simulado junto ao qual os alunos balizam a sua preparação. Então é esperado uma qualidade um pouco maior de uma questão de um simulado nacional que é apresentado por uma escola. Pior ainda, uma questão de exame vestibular. Trata-se do concurso de ingresso na escola preparatória de cadetes do Exército, fazendo com que a questão, então, possa ter prejudicado o acesso a alguns candidatos. Vamos tentar, então, a partir de agora, fazer a averiguação dessas duas questões nesta apresentação que eu vou começar com vocês a partir de agora. Análise de questões dessas duas questõezinhas, uma de simulado e outra de vestibular. Vejamos. A China tem uma capacidade de geração de energia fotovoltaica como nenhum país, uma gigantesca soma de 130 gigawatts. Com todos os investimentos que o Brasil vem fazendo no setor, o país ainda não tem capacidade para produzir nem 2 gigawatts. A China abriga muitas fazendas solares gigantescas, incluindo o enorme complexo da unidade de Longjiangxia, que produz 850 megawatts no Planalto do Tibete, e a maior fazenda solar do mundo no deserto de Tenggher, com capacidade de produzir 1.500 megawatts. Aqui nós temos o autor do artigo que o nosso autor de questão tirou da Época Negócios. Vejamos então o que é pedido em relação a esse texto base. Um fator presente na China e no Brasil e que atrai interessados em investir na produção de energia solar fotovoltaica temos aí as alternativas: possibilidade de área de geração, profusão de reservas carboníferas, extensão interiorana do território, utilização majoritária na indústria, abundância de recursos humanos. A primeira alternativa que talvez atraia os alunos é esta, já que é energia solar fotovoltaica, energia solar para a produção de energia elétrica. Se há uma maior possibilidade de exploração ao longo do dia, então isso seria um fator bastante atrativo. Mas isto não ocorre. E não ocorre por quê? Porque os fatores naturais importantes estão ligados à insolação. E esta maior capacidade de insolação está ligada, por sua vez, a latitudes baixas e principalmente média-baixas, e também ao clima, ligado, por extensão, à latitude. Vejamos aqui nesses mapas. Eu coloquei para vocês aqui embaixo um planisfério com capacidade de aproveitamento fotovoltaico. Então, quanto mais vermelhinho escurinho, nós temos um maior aproveitamento, quanto mais verdinho azulzinho, menor aproveitamento. Notem que nas altas latitudes do hemisfério norte não há potencial maior de energia solar fotovoltaica. Isso pela latitude, que faz com que durante o inverno nestas regiões haja longos períodos de ausência de luz natural do Sol. Consequentemente, não é possível fazer a exploração mais intensa de energia solar fotovoltaica durante meses do ano nestas regiões. Notem, entretanto, a zona intertropical. Trata-se da região do mundo na qual nós temos, ao longo do ano, maior insolação e, portanto, maior aproveitamento, maior potencial para aproveitamento de energia solar fotovoltaica. Ainda nesta zona intertropical, a gente poderia imaginar que na região equatorial, pela questão da insolação, isso se tornaria ainda mais forte. Porém, não. Vejam vocês que nessa região central da África, equatorial da África, o potencial de produção de energia solar fotovoltaica é menor do que nessas regiões centro-norte e centro-sul do continente.
assim como aqui no Brasil, vejam na região amazônica, que fica destacada também neste nosso mapinha do Brasil. Já o sertão do Nordeste aqui no Brasil é que aparece com um maior destaque. Isso está relacionado com o clima. Nas áreas muito chuvosas, a cobertura de nuvens diminui a insolação à superfície, fazendo com que haja, então, redução da capacidade de aproveitamento de energia solar fotovoltaica. Daí o erro da nossa alternativa A, a alternativa A sugere que há um maior aproveitamento diário de energia quando a energia solar fotovoltaica não é condicionada por maior ou menor aproveitamento ao longo do dia, mas ao longo do ano nas zonas intertropicais, na zona intertropical e nas regiões da zona intertropical com maior insolação, com menor cobertura de nuvens. Tudo bem? Daí o nosso erro da alternativa A. Temos aí a questão novamente, né? E vejamos. Então, um fator presente na China e no Brasil que atrai interessados em investimentos na produção de energia solar fotovoltaica e o gabarito traz a alternativa C, extensão interiorana do território. Mas por que extensão interiorana do território? Bem, vejamos a resolução que o material traz. Vejam, nós temos aqui o erro da alternativa A. E vejamos o que o material trouxe como erro da alternativa A. Incorreta. A tecnologia fotovoltaica apresenta a desvantagem de gerar energia de forma intermitente, pois o sistema fotovoltaico apenas produz energia durante o tempo de irradiação solar e não é um fator que atrai investimentos. Mas isso não é um erro, isso é uma obviedade. Então, a energia elétrica de fonte primária eólica só pode funcionar enquanto tem vento. De fonte primária, né, térmica convencional só pode funcionar enquanto há combustível, carvão mineral, derivados de petróleo a serem queimados. Isso não é um erro, isso é uma obviedade. E, de novo, o erro está em apontar a potencialidade de maior uso diário da energia. A energia solar fotovoltaica não é mensurada ao longo do dia, mas ao longo do ano, com maior aproveitamento na zona intertropical em áreas de climas mais secos. Então, isto não é um erro. O autor errou o erro da alternativa. Bom, mas vamos descobrir por que a alternativa C está correta. Ele diz o seguinte: o texto afirma que a China aproveita sua grande extensão territorial, mas mais especificamente vazios demográficos no interior do país, para implantar a tecnologia solar fotovoltaica. Esse fator também está presente no Brasil e pode atrair investimentos no referido setor. Então tá. Então trata-se da extensão interiorana do território, porque o território é grande e desabitado, segundo o autor da questão, que colocou um texto base. Mas vamos dar uma olhada o que o autor do texto base tem a dizer sobre a alternativa C? Vamos. Vejam, o texto base da questão foi tirado da Época Negócios, mas o texto original era da BBC britânica, então eu preferi pegar o mesmo texto da BBC Brasil, tá certo? Então, já que é da BBC, tiremos da BBC. E daí nós temos a seguinte passagem: mas os fatores de capacidade da China, fatores de capacidade, são fatores que definem a maior ou menor possibilidade de aproveitamento de energia para a sociedade. Então vejamos, mas os fatores de capacidade da China são excepcionalmente baixos. Parte do problema, diz Xu, que é professor da Universidade de Hong Kong, é a energia perdida ao longo das gigantescas linhas de transmissão com muitos quilômetros de extensão que conectam as distantes fazendas solares a locais que precisam de eletricidade. É uma situação que Xu classifica como um sério desequilíbrio. E, portanto, vejam, a vantagem que o autor da questão coloca é que existem extensas áreas interiores desabitadas. Se elas são desabitadas, como o próprio autor da questão está colocando, não há consumo de energia elétrica nessas regiões. Então você pode até colocar os painéis fotovoltaicos nesta área, mas vai ter um gasto significativo na construção de linhas de transmissão de energia, e não apenas. Um gasto de energia que se dissipa na forma de calor nessas linhas de transmissão de energia. Vejamos mais. Em meio a esse clima
pouco atraente, investidores estão se afastando das remotas fazendas solares e indo em direção a outras oportunidades, diz Liu, que foi entrevistada pela Bloomberg. Vejamos. Cobrir terraços de grandes cidades com painéis solares e vender eletricidade diretamente a consumidores é mais atraente no momento, ela explica. Os clientes podem ser administrados à medida em que esses projetos crescem e o dinheiro flui melhor, em tese, especialmente agora que os subsídios se foram das instalações solares. O governo chinês está diminuindo subsídios nessas fazendas solares. Então, segundo o texto base que o autor da questão colocou, os investidores não estão mais buscando estas fazendas interioranas em áreas desabitadas. O texto base está dizendo isso. E, de novo, por quê? Custo de instalação da linha de transmissão de energia e perda de energia na transmissão. E, finalmente, mas os parques solares, se os parques solares gigantescos continuarem a ser construídos, outra complicação ignorada será o destino desses gigantes em décadas futuras com o lixo que isso irá gerar. Os painéis duram apenas cerca de 30 anos, é difícil reciclá-los porque eles contêm substâncias químicas prejudiciais como ácido sulfúrico. A China deve deparar com um repentino aumento do lixo de energia solar a partir de 2040 e ainda não há planos claros sobre o que fazer com este material, mais um fator que deverá afugentar os investidores. Voltando então, o que a nossa questão coloca? Um fator presente na China e no Brasil que atrai interessados em investir na produção de energia solar fotovoltaica é a alternativa C, a extensão interiorana do território. Quem erraria a questão é o autor do texto base da questão, que provavelmente então não concorda com a alternativa C. É lamentável se colocar uma questão com um texto base e uma alternativa que se contrapõe a esse texto base. Realmente... E, novamente, vejam, a gente poderia pensar, bom, preciosismo da minha parte, porque o excerto, não o texto na íntegra, mas o fragmento que foi colocado valida. Não valida. Não valida porque está se perguntando sobre o interesse de investidores. Se ao invés dessa parte em vermelho o autor tivesse colocado, por exemplo, apenas o porquê há uma grande potencialidade de produção de energia elétrica fotovoltaica. Então, nós não estamos pensando no uso dessa energia, nós não estaríamos pensando no custo de criação de painéis, no custo de criação de linhas de transmissão de energia. Nós estávamos pensando apenas na potencialidade, como naqueles mapinhas que eu apresentei para vocês. Então, tudo bem, dada a sua presença na zona intertropical, dadas áreas de climas mais secos, tem grandes potencialidades de produção de energia solar fotovoltaica. Agora, quando se coloca a palavra investimento, então nós estamos pensando na relação com o mercado consumidor. E daí deixa de ser atrativo justamente pelo fator que o autor coloca como aquilo que vai gerar essa atratividade, vazios demográficos. Não se consome energia elétrica na área de vazio demográfico, é uma questão bastante lamentável. Bem, vamos piorar a situação agora, não em um simulado de escola, mas em uma questão de vestibular. Aqui nós temos uma questão do concurso de entrada na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Vejamos, temos um mapa da região da Caxemira, trata-se de uma região centro-meridional da Ásia, que é uma área litigiosa disputada por China, Índia e Paquistão. As suas fronteiras não estão ainda bem estabelecidas. Então vejamos. Em fevereiro de 2019, o mundo foi surpreendido com um ataque de aviões indianos em solo paquistanês. A animosidade entre esses dois países asiáticos é expressa territorialmente, vídeo desenho abaixo ao lado. Assim é fundamentado o temor de uma escalada de crise sobre a conflituosa relação indo-paquistanesa, é correto afirmar. Bem, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército disponibilizou o gabarito definitivo como alternativa D de dado. Dentre os próximos itens, 1 e 4 estariam corretos. Então, vamos dar uma olhadinha primeiramente nos itens 3 e 4. O item 3 estaria errado, vejamos.
perdura até hoje o rígido padrão de alianças construído durante a Guerra Fria, colocando em campos opostos o eixo Nova Delhi, Moscou, Islamabad, Pequim. Sim, isso está errado. Está errado porque, a partir do fim da Guerra Fria, novas composições políticas, geopolíticas se estabeleceram na região, inclusive a formação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e República Sul-Africana, né? Inclusive aumento da influência americana junto ao Paquistão ao longo dos anos 2000, na chamada Guerra ao Terror do presidente George W. Bush. Né? Então, de fato, o item 3 é de difícil validação. Vejamos o item 4. Ele diz: a rivalidade indo-paquistanesa tem como um de seus principais focos a disputa pelo território da Caxemira, região habitada por maioria muçulmana e encravada no Himalaia, na fronteira entre os dois países. Do ponto de vista locacional, do ponto de vista histórico-geopolítico, me parece bastante adequado. Eu não tenho críticas ao item 4. Então, até aí tudo bem. Agora vamos dar uma olhada nos itens 1 e 2? Então, o item 1 estaria verdadeiro. Vejamos. Apesar de serem considerados, segundo a ONU, países em desenvolvimento, ambos dispõem de artefatos de destruição em massa. Sim, artefatos nucleares de destruição em massa, tá certo? Então, artefatos de destruição em massa podem ser armas químicas e biológicas, né? Mas são armas nucleares, né? Tudo bem, são, né, artefatos de destruição em massa. Mas, infelizmente, a SpaceX coloca essa expressão, em desenvolvimento. É uma das expressões de maior fluidez, de menor precisão que nós temos para a designação dos países. E em uma questão de múltipla escolha para validação e invalidação de itens. Então, como se coloca uma expressão que tem baixo grau de precisão? Então, não seria melhor colocar que esses países são classificados como países do Sul em oposição aos países do Norte? Isso também é polêmico, isso também é problemático. A China é realmente um país do Sul? Bom, mas nós não estaríamos falando da China, estaríamos falando de Índia e Paquistão, e todos reconhecem Índia e Paquistão como países do Sul. Agora veja, países em desenvolvimento. Por quê? Porque eles não são mais subdesenvolvidos? Ou, diferentemente, porque não há subdesenvolvidos, há apenas desenvolvidos e em desenvolvimento? Então, não, é bastante lamentável então esta falta de precisão, mas sempre dá para piorar. Vejamos, Mahatma Gandhi, líder que organizou, esse item está errado. Então vamos achar o erro do item 2. Mahatma Gandhi, líder que organizou diversas campanhas anticoloniais, ciente das incontornáveis divergências entre muçulmanos e hindus, apoiou a transformação de fronteiras entre esses dois países, que passou de religiosa para política. Está errado esse item 2. Qual é o erro do item 2? Bem, talvez seja esse daqui. Incontornáveis divergências entre muçulmanos e hindus. Eu não concordo com isto. No Brasil, né, hindus e muçulmanos vivem razoavelmente bem, tá certo? Então eu não concordo com isso. Bem, mas não é aqui no Brasil. Trata-se da Índia e da posição das autoridades políticas e, em especial, Mahatma Gandhi, no processo de criação desses países na descolonização britânica. Então, nesse caso, talvez esteja certo, né? Porque os dois países a serem criados no processo de descolonização, Paquistão e Índia, são países que se estruturaram inicialmente como países laicos. O Paquistão, na década de 1950, assumiu um caráter confessional na sua nova Constituição, mas, na sua criação, depois da Segunda Guerra Mundial, ele era um país laico. A Índia hoje tem um crescimento significativo do chamado nacionalismo hinduísta, mas a Índia se coloca formalmente como um país laico, né? Então, dessa forma, a gente pode pensar sim, né? Para a época e para a criação destes países, incontornáveis divergências que acabaram gerando, inclusive, movimentos migratórios significativos de muçulmanos, indianos em direção ao Paquistão, de hinduístas paquistaneses em direção à Índia na criação destes dois países. Então, eu não invalidaria esta passagem. E que tal esta? Que passou as fronteiras que passaram de religiosa para política.
Tudo bem, inclusive porque eu nem sei o que seria uma fronteira religiosa nesse caso, tá certo? É difícil de entender o que é uma fronteira religiosa. E esses dois países, no seu processo de criação, na sua criação, como eu disse, eram países formalmente laicos. São países reconhecidos no sistema internacional, então essas fronteiras são reconhecidas, são validadas politicamente e não religiosamente. Então essa passagem me parece também adequada. Então, o que está de errado, o que estaria errado no nosso item 2? Talvez isto daqui. E por que campanhas anticoloniais? Humildemente, eu fui procurar algumas respostas a essas questões, na verdade. Então, eu não estou vendo o erro do item 2, mas alguém pode ter visto aquilo que eu não vi. Eu tirei de uma correção online essa sugestão. Mahatma Gandhi foi líder pacifista pela independência da Índia em relação ao Império Britânico. Ah, então tá certo, ele está colocando campanhas anticoloniais. Então talvez o item 2 esteja se reportando a uma ação violenta, né? A guerra de guerrilha, a resistência armada de Mahatma Gandhi, mas ele era um líder pacifista, segundo o autor dessa resolução de questão. Agora, campanha é uma palavra que se reporta necessariamente à questão militar? Vejamos, né? E eu tirei isso aqui, né, do Google, tá legal? Do Google Dicionário. Então vejamos. Tem a significação militar, série de operações militares desencadeada em determinado local e em determinado tempo. Tá certo, né? Mas pode também ter essa significação número 4 aqui, conjunto de esforços ou meios utilizados para a consecução de um fim. E Mahatma Gandhi tinha campanhas anticoloniais, contrárias ao domínio britânico sobre a região e com vistas especificamente à independência da Índia. Então, realmente, não vi erros no nosso item 2. Lamentável, como eu disse, uma questão de simulado nacional, com tamanhas imprecisões, inconsistências e também uma questão de acesso a uma instituição. Lembrando que, especificamente nesse último problema, o acesso à instituição, muitos alunos de excelente preparo podem ter tido dificuldade e errado essa questão. Mas daí aparece o ganho da estatística. Então, se esses alunos são de muito bom preparo e eles acabaram tendo problemas pelos problemas de construção da questão, não por eles são de bom preparo. Então, eles acertaram massivamente outras questões de boa qualidade, geraram massividade de acertos e passaram na prova. Então, em termos de vestibular, uma grande vantagem é que, apesar de ser intolerável uma questão de baixa qualidade, mas uma questão de baixa qualidade não necessariamente vai atrapalhar um bom vestibulando, porque o bom vestibulando vai acertar maciçamente as outras questões, fazendo com que ele tenha índice para aprovação no vestibular. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, algum problema nessas duas questões ou em qualquer outra questão, qualquer outro tema, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.